Bom dia, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Luiz Pavan e nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje é dia de culto online e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e possamos nos alimentar da palavra de Deus. O que tem de importante agora nesse tempo é buscarmos a Deus, nos alimentarmos da palavra de Deus, termos comunhão com o Senhor Deus que nos criou. Então, é algo que você venha compreender aonde nós temos sim um Deus que nos criou, nos formou desde o ventre da nossa mãe e Ele está nos chamando para nós voltarmos para Ele, chamando para nós retornarmos para o Senhor. E esse ato de voltar para Deus se dá pela palavra. Por isso é muito importante você entenda que da palavra nós viemos e para a palavra voltamos agora. E nós temos muito tempo para meditar na Escritura. Eu tenho dito para os irmãos, para toda a igreja, e vou falar aqui também, não alimenta teu espírito com más notícias, nada disso. Coloca louvores, ouve o evangelho, coloca louvores, ouve a palavra, medita na Bíblia, lê os salmos, né? Ou seja, alimenta teu espírito com a origem da tua vida. Alimenta teu espírito com a palavra de Deus. Essa é a realidade. Então nós temos que nos voltar para Cristo, entendendo que existe sim uma realidade. Nós estamos agora como que nossa casa e precisamos ter essa consciência de que não precisamos entrar em paranoia, não precisamos nos desesperar. Tem tanta coisa que a gente pode fazer e uma coisa importante, Deus está no comando de tudo. Por isso, o mais importante agora é você compreender a origem da tua vida, de onde tu veio e para onde tu tem que voltar. E aí Jesus ele fala em Mateus capítulo 24, versículo 35, o Senhor Jesus fala algo que é muito importante e eu gostaria que você prestasse atenção. Então prepara a tua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 35 e depois nós vamos também no Evangelho de João capítulo 1, versículo 1 em diante, que nós vamos entender algumas verdades espirituais que são muito importantes para nós nesse tempo presente e Deus vai abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Uma coisa que eu digo, pessoas não tinham tempo, né, para buscar a Deus há um tempo atrás, mas agora todos nós temos muito tempo para buscar a Deus e é isso que você tem que focar. Você não tem que focar no problema, você tem que focar na fé. Você não precisa focar no problema espiritual, nos problemas que acontecem, mas na palavra de Deus. Então nós estamos aqui, agora são 9h04 e que Deus abençoe a todos. Vamos meditar em Mateus capítulo 24, versículo 35. Olha só o que o Senhor Jesus falou. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Entenda uma verdade espiritual. Mas a palavra de Deus não vai passar. E toda pessoa que está na palavra de Deus e aqueles que estão fora da palavra devem voltar para a palavra para permanecerem também. Porque nós estamos vivendo um tempo onde existe uma realidade diante de nós para nós levarmos como que um choque de realidade. Onde existe sim uma situação, existe um contexto espiritual que está acontecendo no mundo, porém, todavia, o Senhor Jesus ele disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Em outras palavras, é como se ele dissesse, pessoal, todo aquele que se voltar para a minha palavra, todo aquele que estiver na minha palavra não vai passar. Nós temos que compreender que o mundo que existe hoje e tudo que existe veio a partir da palavra de Deus. E isso nós encontramos em Gênesis, quando Deus disse, haja luz e houve luz, e disse Deus, e Deus foi dizendo, e tudo foi sendo criado. Então, pela palavra de Deus, todas as coisas foram criadas, ok? Então, para você entender, nós somos um ser espiritual, nós somos um espírito que temos uma alma e moramos num corpo físico. E nós mesmos, escute, por causa de Deus, nós somos também antes desse mundo físico existir. Por quê? Porque no espírito de Deus, o desejo de criar o homem existia. Então, a partir do momento que dentro de Deus existia esse desejo de criar o ser humano, verdadeiramente nós também somos
antes de ser materializados, entende? Se você ler Gênesis, vou abrir um parênteses aqui, primeiro Deus ele cria o espírito fêmea. E aí entenda uma coisa, depois ele forma o corpo físico do homem primeiro. E depois da costela do homem ele formou o corpo da mulher. Então entenda uma verdade. Antes mesmo de nós sermos materializados, Deus nos criou espiritualmente. Entende? Por isso, presta atenção, fica com muita paz espírito, porque olha para mim aqui, os céus e a terra pode passar, mas as palavras do Senhor Jesus não passarão. E um detalhe, nós somos parte da palavra. Eu sempre tenho dito uma coisa para a igreja e vou falar aqui para todos. Por que Jesus morreu na cruz? O verbo que se fez carne e habitou entre nós, o verbo que é antes de toda a matéria existir. Porque ele que criou toda a matéria, então ele é antes de todas as coisas físicas. E por que esse verbo, essa palavra, o Senhor Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, se materializou na forma humana, se fez carne e morre na cruz do Calvário para salvar quem? A parte do verbo, que nós somos parte do verbo, nós não vemos de nós mesmos. A origem da nossa vida está na palavra de Deus. Então, é muito importante que todos, quem são os cristãos hoje, ou aqueles que ainda não são cristãos, que não têm a esperança da vida eterna, possam compreender isso. Meu amigo, a origem da tua vida está na palavra de Deus. E a palavra de Deus é antes de todas as coisas físicas. Por isso que Jesus está dizendo, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vai passar. Por isso, olha bem para mim aqui. Eu não vou passar. Você não vai passar. Você que está me ouvindo hoje, a primeira vez aqui, ou vai me ouvir daqui uns dias, escute o que eu vou dizer para você. Você não vai passar. O mundo físico pode passar. O mundo físico passa, mas o mundo espiritual não passa. E aí eu vou dizer para você, antes de nós sermos físicos, nós somos espirituais. Porque volto a dizer lá em Gênesis, depois vou postar aqui na live, em Gênesis vou postar o versículo, o capítulo também. Em Gênesis Deus diz que Deus criou o homem, macho e fêmea os fez. Entenda isso. Primeiro ele cria o espírito do homem e depois ele forma o corpo físico do homem, primeiro Adão, depois do corpo da mulher. Então, antes mesmo de nós sermos matéria, sermos um corpo físico também, nós já somos um espírito, entende? Por isso nós somos um espírito que temos alma e moramos num corpo físico. Gente, até o ato de nós falarmos, eu estou falando aqui, e o ato de você ouvir é um ato espiritual. Quando você diz, Senhor Jesus, você está invocando o nome de salvar. E aí entra um detalhe, esse ato de falarmos é um ato espiritual, porque a palavra que sai da minha boca eu não pego e não vejo. Isso é fato. Você é um espírito que mora num corpo físico. Então, olha para mim aqui, passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa, e quem está na palavra de Deus não passará. Então, posso dizer de novo aqui, olha gente, Romanos 8,31. Que diremos, pois, essas coisas aí que estão acontecendo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, vá se ferrar, Satanás. Vá se lascar, diabo. Sabe, essa é a palavra. Uma coisa simples que nós devemos entender, a palavra de Deus permanece. E outra coisa muito importante que nós devemos entender é o que diz a palavra lá em Ezequiel também, 43, versículo 1 em diante. O Espírito do Senhor está sobre a terra e o Espírito de Deus enche o templo. O templo sou eu e você. E uma vez o Espírito de Deus estando em nós, não tem espaço para o diabo, para o mal, para a maldade. Mas por que Satanás tem espaço numa sociedade que precisa se arrepender dos pecados? Justamente por causa do pecado. O pecado na vida do ser humano é o espaço que o diabo tem para quê? Para fazer as obras nefastas dele, para agir com maldade contra o ser humano e gerar toda essa pandemia no mundo todo. Mas uma coisa, quem se volta para a palavra de Deus está guardado em Deus. Está guardado em Deus e ponto final.
Agora entenda uma verdade. João capítulo 1, versículo 1 em diante. Aí, abra em João capítulo 1, versículo 1. E eu quero que você passe esse vídeo para pessoas que você tem em contato, pessoas que você ama, pessoas que, meu Deus, ajuda, salva eles. Eu quero que você passe esse vídeo para as pessoas que têm um desespero na alma, para que todos possam compreender que nós, escute, antes mesmo de sermos matéria, nós somos um espírito, entende? E olha o que Jesus diz aqui em João versículo 1 em diante, o verbo se fez carne. Verbo, a palavra. É como se a minha palavra aqui, né? É como se eu dissesse assim, haja luz no meio de um quarto escuro e a luz aparecesse. A palavra que saiu da minha boca criou a luz. Foi exatamente assim como Deus fez. A Bíblia diz em Gênesis que tudo estava envolvido por trevas, havia trevas na face do abismo. E Deus disse assim, haja luz. Ou seja, Deus Pai, que é Espírito, e Jesus falou isso porque Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem Espírito e em verdade. Então esse Deus, Criador dos céus e da terra, que é Espírito, ele disse em meio a densas trevas, porque havia trevas na face do abismo, ele disse, haja luz. E a Bíblia diz, houve luz. Tem outra tradução que diz assim, ó, faça-se a luz, né? E aí a luz foi feita. Quando Deus deu a ordem, pela palavra, a luz foi criada. E aí olha o que João diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. O verbo se fez carne. Aí João começa dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É Deus. Por isso, meu irmão, tenha muita paz de espírito. A palavra que você está recebendo agora, da minha boca, mas que está escrita na Bíblia, é Deus. Deus se revelando para nós. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E olha o que diz daí. Ele, o verbo, estava no princípio com Deus. E aí nós entendemos claramente que o verbo é Jesus, feito carne. Por isso que diz o título, o verbo se faz carne, se faz homem, se faz Jesus, homem. Aí diz o 3, todas as coisas, quando diz todas as coisas, é toda matéria, todo espírito, tudo que existe. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Por isso entenda uma coisa, agora está entrando luz na tua vida. Não entra em desespero, essas bobeiras aí. Foge disso, desliga a TV com relação às más notícias. Ah, porque tantos foram lá em tal lugar, tantos... Gente, sabe o que eu tenho me apegado? A notícia da Coreia do Sul. Coreia do Sul tem sido um exemplo para o mundo. Lá tem uma crentaiada, eu vou usar esse termo assim. Lá o que tem de cristão fervoroso lá, você não tem ideia. Aí a mídia tem pegado um gancho para dizer que uma igreja da Coreia do Sul teve 3.000 e poucos infectados. Pois bem, 75 só morreram. E não da igreja, de toda a Coreia. O que Deus fez com os 3.000 e poucos infectados? Curou eles, gente, guardou eles. Olha para mim aqui, escute o que eu vou dizer de novo. Você que crê no Senhor Jesus, e se você não crê, creia. Na tua vida ninguém toca. Porque você faz parte do plano de Deus da criação. Essa situação que acontece no mundo é um choque de realidade que Deus permitiu que desse aos homens para os homens voltarem para Cristo. Voltarem para a origem da vida. Por isso eu vou dizer aqui, ó, a mídia deveria dizer o seguinte, lá na Coreia do Sul teve uma igreja evangélica, uma igreja que crê no Senhor Jesus, que teve quase 4.000 infectados, mas em toda a Coreia morreu só 75. Entende? Essa é a palavra. Mas o que esses orelha que querem criar uma mensagem negativa com relação à igreja falam? Não, porque a igreja contaminou o povo na Coreia, contaminou uma ova, Deus guardou todo mundo.
Teria que ter morrido pelo menos uns 4.000 lá na Coreia. Por quê? Porque só dentro de uma igreja teve 3.000 e poucos contaminados, mas morreu só 75. E pessoas que já tinham problema de saúde, pessoas que já tinham problemas. Eu vou dizer aqui, olha para mim aqui, ó. Pessoas que era hora de partir. Vou resumir tudo nisso. Então, foge dessa coisa. Tudo bobagem. Besteira, besteirola. Nós temos que nos voltar para o verbo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, em Jesus, no verbo está a vida. E essa vida que está na palavra de Deus é a tua luz. O salmista Davi dizia, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra de Deus é a tua luz. Você veio a partir do verbo. O verbo se fez carne, ele habitou entre nós, mas antes dele mesmo se fazer carne, que nós vamos ver no versículo 14, ele é o verbo pelo qual Deus Pai criou tudo que existe, tudo que há, toda a matéria, inclusive o ser humano. Nós viemos da parte de Deus. Te alegra nisso, e Deus está no comando de toda essa coisa aí que acontece aí fora. Não tem mal nenhum, praga nenhuma chegará na minha tenda. Se Deus é por mim, quem será contra mim? E aí diz mais, no versículo 5 diz, e a luz, ou seja, o Senhor Jesus, a palavra resplandece nas trevas, esse mundo de trevas, onde o homem estava dominado por uma visão de Satanás. Tanto que na antiguidade, a Bíblia diz que se despedaçavam cidade contra cidade, nação contra nação, a fio de espada, por domínio e toda aquela coisa. Era só guerra, mas uma atrás da outra. Depois que Jesus veio, você percebe que deu uma apaziguada nesse negócio. Teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Mas antes de Cristo, meu irmão, a terra era muito mais perigosa do que agora. Vou te dizer uma coisa. Era muito mais perigosa do que agora, porque na época, antes de Cristo, existia quem? Um povo que era de Deus, a saber, o povo de Israel, a nação judaica, as outras não nenhuma, sem amor próprio, era uma gente assim que era dominada a mente dominada 24 horas por Satanás, mas quando Jesus veio, ele quebrou essa ação maligna, tanto que diz em Salmos, subindo ao alto, o Senhor Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Até os infiéis, para quê? Para que neles resplandeçam, para que todos os homens conheçam uma coisa, a sabedoria nascesse no coração do homem, e o homem parasse e começasse a entender algumas coisas nesse contexto. Por isso entendo uma verdade, a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não a compreenderam. Mas olha para mim, nós temos tido entendimento da palavra de Deus. Por isso, bem-aventurado é você que Deus está chamando agora para se voltar para o verbo. Você não tem que perder tempo com balela do mundo. Se enche do espírito de vida. Se enche de vida, que é a palavra. É 24 horas por dia falando do tal desse vírus aí. Nem vou chamar o nome. É só a paranoia em cima disso. Essa é a realidade. Nós temos que focar a nossa vida na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa vida. É o princípio e o início e o fim de tudo que existe, tudo que há. Por isso que Jesus disse, todas as coisas passarão, mas as palavras dele não vão passar. Os céus e a terra passarão, e tudo que tem nos céus e na terra vão passar. Mas as minhas palavras não haverão de passar, e ponto final. E não vai passar. Quem está no comando da existência humana é Deus. Por isso um princípio também, essa epidemia vai destruir a raça humana? Não vai. Olha para mim, não vai. Não vai. Pode ser a pessoa mais incrédula que tenha no mundo, eu vou dizer para ela, essa epidemia não vai destruir a raça humana e acabou e ponto final. Não vai destruir. Não vai. Sabe por quê? Porque tem um Deus poderoso que está tudo. E eu vou dizer para você aqui, ó, pessoas que é o momento delas partirem dessa terra, elas vão partir. Ou pessoas que negligenciam o fato de que existe uma realidade aí fora, sim,
e possam negligenciar o cuidado de se cuidar espiritualmente. O que a Bíblia diz? Vigiai e orai. Então, a partir do momento que a nossa origem de vida está na palavra de Deus, nós, antes mesmo de ser carne, escute o que eu vou dizer para você, volto a dizer, nós somos um espírito, que temos uma alma e moramos num corpo físico. É como no início da live, agora tem mais pessoas entrando aí, eu vou dizer de novo, depois que eu acabar essa live, eu vou pegar alguns versículos-chave, por exemplo, lá em Gênesis, que diz que antes do homem ser materializado, e eu vou fazer uma live específica sobre isso, Deus criou o espírito do homem. Ele criou macho e fêmea, e aí ele formou do pó da terra o corpo físico. Então, antes mesmo de nós sermos materializados, a saber, Adão ser um corpo físico, Deus criou o espírito dele. Nós somos um espírito. Nós moramos num corpo físico. E aí o mundo físico que existe, ele é depois do mundo físico. E nós mesmos, antes de ser materializados, nós já somos. Deus, ele nos criou, um corpo espiritual. Antes de sermos materializados, nós somos um espírito. Porque antes de Deus formar o corpo físico, ele cria o espírito do homem. E aí ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem passou a ser feito alma vivente. Então você tem que se voltar para essa realidade. Medita hoje. Passa o dia lendo João. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Principalmente o 5, onde diz, aí, e a luz resplandece aonde? Nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Tanto que mataram Jesus na cruz, né? Se o homem tivesse entendido de que diante dele estava o Verbo eterno que criou tudo que existe e tudo que há, não teriam matado Jesus. O apóstolo Pedro falou isso em Atos. Mas por que mataram Jesus? Porque não compreenderam quem ele era. Jesus é o Verbo, pessoal. Você que talvez não creia nisso, ou você que está a crer, eu vou dizer para você de novo, Jesus é o Verbo pelo qual você existe. Ele é a tua vida. Você não foi simplesmente gerado no ventre do teu pai e da tua mãe, foi Deus que te criou, te formou dentro do ventre da tua mãe. E aí diz mais, aí no versículo 14, olha só o que diz. Antes um pouquinho, vou pular aqui. No 6, né, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Vou meditar aqui também. E esse veio para testemunho, para que testificasse da luz. Então o João Batista, ele veio para testificar da luz. E aí ele diz, para que todos crescem por ele. Então uma coisa, hoje pela manhã eu estou testificando da luz. Mas tem pessoas que estão tão apegadas às coisas negativas que não conseguem suportar. E só estão ouvindo, sabe o quê? Má notícia, coisa ruim. Sabe no que eu estou apegado? Na palavra de Deus, que é a minha vida. E ainda que passe os céus e a terra, todavia eu não vou passar. Porque Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Logo, aquele que está na palavra dele não passa. Entendeu? Gente, eu vi familiares meus partindo dessa terra, com certa idade, outros mais novos. Eu vi isso. A coisa mais natural que existe no mundo é o homem nascer, crescer e um dia partir dessa terra. Então o que a mídia está fazendo? Um pavor em cima da raça humana para dominar os homens pelo medo, pelo pavor. Foge disso. Eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Nós só vamos sair da terra o dia que Deus quiser. O dia que Deus quiser. O dia que Deus permitir. Ninguém toca na nossa vida, a não ser que Deus permita. Ninguém toca na tua vida. Eu tenho certeza de uma coisa, vai ter pessoas que vão me assistir que passaram pelo câncer, por doenças terríveis já na sua vida, e estão aqui agora. E aí eu sempre digo para a igreja assim, irmãos, quem aqui teve doença terrível e não partiu dessa vida e está aqui conosco? Mas o que tem de gente que levanta a mão? Tem cada caso, gente, que é extraordinário. Por isso uma coisa, olha para mim aqui, você não sai dessa terra por causa de um vírus desgraçado desses. Você não sai dessa terra por causa do câncer. Você não sai dessa terra, desse mundo, por doença nenhuma. Você sai dessa terra o dia que Deus
permitir, porque é Ele que é o dono da tua vida, Ele que dá a última palavra sobre o fôlego de vida do homem, porque quem deu fôlego de vida para o ser humano foi Deus. Essa é a realidade dos fatos. Por isso você pode fazer uma pesquisa aí no teu bairro. Quantas pessoas no teu bairro aí você conhece que enfrentaram o câncer e venceram o câncer? E era para a morte. Quantas pessoas que você conhece, entendeu? Que enfrentaram coisas terríveis, que não eram para mais estar aqui nessa terra, mas estão nessa terra. Estavam condenados à morte, mas venceram a morte, venceram a doença. Por isso entenda uma verdade. O ser humano só sai o dia que Deus permite. Por isso a nossa vida está na mão de Deus e ponto final. Então olha só o que ele diz. Ali no 9, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. A luz é a palavra que alumia, que ilumina a nossa vida, o nosso espírito. Todo homem que vem ao mundo estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu, gente. E hoje a mesma coisa. As pessoas estão apegadas às coisas e não estão apegadas a quem criou o mundo. Por isso, lá em Mateus 24:35 diz, Jesus disse, os céus e a terra passarão. É como se ele dissesse assim, pessoal, os céus e a terra que eu criei passarão, mas as minhas palavras que criaram o céu e a terra não vão passar. Você entende como o ser humano precisa se voltar? Ah, ser humano mortal, como você precisa voltar para o teu Criador, confiar nele, entregar a tua vida e não viver nessa terra pelas coisas. Gente, muito empresário que poderia estar na igreja conosco, por causa das coisas, por causa do trabalho, dos afazeres. Muitos empresários que vão me ouvir, pessoas que vão me ouvir, nunca puderam tirar tempo para sua família, para ficar com os filhos, mas por causa das coisas, por causa das coisas que ocupam a vida e a mente do ser humano. Quantas são as pessoas que passam nessa vida sem ver os filhos crescer, porque estão preocupados com as coisas, focados na matéria, focados só no dinheiro. Entendeu? É como o mundo, gente, o mundo levou uma sacudida agora financeira que é coisa assim incrível. Vou dizer para você uma coisa assim, como é interessante isso. O que o mundo perdeu de dinheiro agora não está no mapa. Mas 30 milhões de pessoas morrem de fome por ano no mundo. As pessoas fecham os olhos para uma realidade. Muitas grandes nações, pessoas fecham os olhos para uma grande realidade, onde existe uma situação que nós devemos cuidar uns dos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu tenho dito para a igreja, para os irmãos, o momento mais importante agora de nós nos unirmos é agora, aonde nós devemos nos cuidar, devemos zelar pela vida uns dos outros. E eu vou dizer para você, Deus está sobre a nossa vida, e na nossa vida ninguém toca. Na tua vida, meu irmão, meu amigo, você que está vindo agora para ouvir essa palavra, ninguém vai tocar na tua vida. Porque quem dá a última palavra sobre a criação é Deus. Você tem que entender isso. É Deus que está no comando de tudo. Mas pastor, por que Deus permitiu isso então? Justamente porque o homem se afasta de Deus e não percebe que tudo que existe hoje um dia vai deixar de existir. E Deus está nos chamando para quê? Para a vida eterna, gente. Presta atenção no que eu vou te dizer. Hoje eu estou com 45 anos de idade. Passou muito rápido a minha vida. Por isso, olha só, qual a idade que você tem? 45, 50, 60? E você nunca parou para pensar que você é um ser que está envelhecendo cada dia? Salvar você? Porque se nós entrarmos na eternidade mais cedo ou mais tarde, todos vamos entrar. Eu tenho dito, dentro de 50 anos, eu não vou estar aqui, provavelmente. Vou estar com 95 anos, talvez vou estar. Há uns dias apareceu na TV uma senhora que fez 120 anos. Então podemos até quebrar essa regra aí, né? Mas, gente, num contexto normal, as pessoas partem dessa terra por velhice, por situações que acontecem. Mas o ser humano não se dá por conta de que um dia nós vamos partir.
Entendeu? E Deus quer que nós venhamos partir nele. Porque olha só o 9, João 1,9. Ali estava a luz verdadeira, ou seja, o Senhor Jesus, que agora está na matéria, estava na matéria, no corpo físico, que alumia todo homem que vem ao mundo. A palavra te ilumina. Por isso, foge da palavra do inferno, foge da palavra negativa. Não alimenta teus ouvidos com essa paranoia que o mundo está vivendo. Aqueles que não têm esperança da vida eterna, aqueles que desprezam o evangelho estão vivendo a paranoia. E eles precisam despertar sobre isso. Foge disso. Coloca uma Bíblia online no teu celular e põe uns fones de ouvido e fica ouvindo a Bíblia. A palavra, pessoas com depressão, pessoas com síndrome do pânico. Sabe o que eu fazia quando eu tinha depressão e síndrome do pânico? Além de me cuidar e fazer aquilo que o médico me orientava, porque eu também isso, eu colocava a Bíblia, ouvia a Bíblia, a palavra de Deus, fechava meus olhos e meditava, ocupava a minha mente com o verbo. Porque olha só, a partir do momento que nós fomos criados pelo verbo que é o Senhor Jesus, e isso diz em João capítulo 1, versículo 1 ao 4, né? Quando nós nos voltamos para o verbo e ouvimos a palavra, nós alimentamos o nosso espírito com a origem da nossa vida, que é o Senhor Jesus. E aí que entra a questão. Pega uma Bíblia online, adiciona no teu celular e ocupa a tua mente com a palavra. Aí você coloca em Gênesis, depois você coloca nos Salmos, você coloca em João. Eu sugiro para você o seguinte, você coloca ali no capítulo 1 de Gênesis e leia a história da criação. Ouça melhor, né? No princípio Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há. E aí depois você vem para João capítulo 1, versículo 1 em diante. E você vai unir a palavra de Gênesis com João, e você vai formando dentro do teu espírito uma identidade aonde a palavra que é o Senhor Jesus criou toda a matéria, e agora você, homem, está se alimentando com o verbo que veio ao mundo e ilumina todo homem, que inclusive nos criou. Não foi o teu pai e tua mãe que te criaram, não. Foi teu pai e tua mãe que tiveram a participação para você nascer. Mas quem te formou no ventre da tua mãe, pode ter certeza foi o próprio Deus. O salmista Davi dizia, no ventre Deus me formou. Deus cuidou de você desde o momento que você foi formado no ventre da tua mãe. Só que aí eu vou dizer para você, antes de Deus formar o teu corpo físico, Ele já criou o teu corpo espiritual. Ok? Por isso bate exatamente com o que diz a palavra em Gênesis. Volto a dizer pela terceira vez nessa live. Antes de Deus formar o corpo físico do homem, Ele criou o espírito. Isso é extraordinário, gente. Por isso se alimenta do verbo. Põe uma Bíblia online no teu celular e você conecta em Gênesis, o capítulo 1, né? Ouve todo o capítulo 1 várias vezes até você entender que tudo que foi criado materialmente veio pelo verbo. E aí você abre em João capítulo 1, versículo 1 em diante, e você começa a criar uma conexão entre Gênesis e João. Porque Gênesis diz o início da criação, e gente, é tão importante isso que olha só como começa Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E como começa João? No princípio. A mesma expressão. No princípio em Gênesis, no princípio em João. O verbo era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Gente, é tão importante isso que você precisa compreender essa verdade. Por isso, olha só o 10. Estava no mundo, daí foi feito por ele, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus está agora na terra, gente, chamando o ser humano e atraindo o ser humano a si. Porque olha só o que Jesus falou, quando ele disse assim para os discípulos que ele iria para Jerusalém e seria pregado numa cruz, ele disse, e atrairei os homens para mim. Por isso entenda uma coisa, o que está acontecendo hoje é atrair os homens para o verbo. E gente, eu volto a dizer, não é o fim. Não é o fim.
mesmo para os incrédulos, não é o fim ainda. Não é o fim ainda. Tem muita água para rolar. Tem coisas ainda que vão acontecer. Tem grandes eventos que vão acontecer no mundo. Não vai acabar a raça humana por causa dessa pandemia. Olha para mim aqui, ó. Tu vai ver o rebuliço como aconteceu lá na Coreia do Sul, quando Deus botar a mão nesse vírus desgraçado. Ele será esmagado como verme. Tu pode ter certeza disso, porque foi na Coreia do Sul. Mostra isso, e deveria mostrar mais isso do que criar pavor na vida das pessoas. Pessoal, existe sim um vírus, existe. Mas tenha fé em Deus, crê em Deus, porque lá na Coreia do Sul o negócio pegou contra o vírus. Não foi o vírus que pegou contra o ser humano. Porque lá aquele povo, a maior igreja evangélica do mundo está lá. Tem uma igreja que tem 200 e poucos mil membros. Só uma igreja. E é nessa igreja que a mídia diz que propagou o vírus. 3.000 e poucas pessoas, volto a dizer na live de novo, 3.000 e poucas pessoas contaminadas com o vírus na igreja da Coreia do Sul. E quantos mortos lá? 75 em toda a Coreia. E não significa que foi o povo da igreja. Deveria ter morrido 3.000 pessoas só dentro. Deus está no comando da vida do homem. Na nossa vida ninguém toca. Na tua vida ninguém vai tocar. Você tem que confiar no Deus que te criou e te formou desde o ventre da mãe. O resto vá para o inferno. Essa é a palavra que eu vou dar e vou dar de novo. Vá para o inferno, diabo, demônio, espírito de morte, sei lá mais o que. Gente, é real. O nosso Deus, ele nos guarda. E olha só o que diz daí no 12. Mas a todos quantos o receberam, quem recebe a palavra, você está recebendo a palavra, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então entenda uma verdade. Lá em Gênesis, que cria a matéria e cria tudo que existe e tudo que há. Em João capítulo 1 em diante, João está dizendo de novo que o verbo criou toda a matéria e tudo que existe e tudo que há. E esse verbo, no versículo 14, João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então entenda, o verbo eterno que é antes de tudo existir é o Senhor Jesus, que agora se fez carne e ele recebeu um nome, Jesus. Por isso que o anjo Gabriel, quando ele se apresenta para a Virgem Maria, ele diz, bendita és tu entre as mulheres. Gente, que mulher extraordinária Maria, sábia na Escritura. Porque quando o anjo se apresenta para ela, diz, mas como se fará isso? Aí o anjo disse, o Espírito de Deus descerá sobre verá, e o que em ti será gerado, será chamado Filho de Deus, e tu colocarás o nome dele de Jesus. Então entenda uma coisa, o verbo se fez carne no ventre da Virgem Maria. Que mulher sábia e inteligente, por quê? Porque ela entrega o ventre dela para Jesus se fazer carne. Gente, o ato de se fazer é diferente de ser feito. Presta atenção, no nosso caso, nós fomos feitos pelo verbo. No nosso caso, nós seres humanos e toda a matéria, tudo que existe, nós fomos feitos, mas o verbo se fez. Por quê? Porque ele é Deus. Então presta atenção numa coisa, olha que coisa extraordinária. A Virgem Maria, ela foi formada no ventre da mãe dela pelo próprio Senhor Jesus, porque Jesus ele é o verbo e através dele toda a vida que existe. Então Jesus ele forma no ventre do pai da mãe de Maria a própria Maria. Ou seja, a mãe de Jesus é formada no ventre da mãe dela pelo próprio Senhor Jesus. Ou seja, a Maria teve uma mãe, teve uma avó, uma bisavó, uma tataravó e assim sucessivamente. Então, nessa genealogia de Maria, Maria foi formada no ventre da mãe dela, a mãe dela foi formada no ventre da mãe dela e por aí afora vai. E quem é que formou essa mulher abençoada no ventre da mãe dela? O próprio Senhor Jesus, que agora se faz carne no ventre dela. O verbo se fez carne, não foi feito. Não foi o homem que criou Jesus, mas o verbo que é Deus, ele se faz carne no ventre dessa mulher extraordinária, sábia, que se entregou para Deus para um propósito, aonde o Senhor Jesus se fizesse carne no ventre dela. Agora um detalhe,
o Senhor Jesus está convidando você para você crer nele, porque ele quer habitar em você, não na forma humana, mas como Deus. Como Deus. E uma coisa importante, gente. Maria, no ventre dela, Jesus se fez carne, mas depois Jesus habitou em espírito no coração dela, porque Jesus é Deus. E um dia Jesus disse assim: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e esse que me ama será amado por meu Pai, e eu e o meu Pai viremos nele, e nele faremos morada. Então, a partir do momento que Jesus ele nasce, ele cresce, no momento que ele começa a pregar e anunciar o evangelho, a mãe dele, os discípulos começam a ouvir a palavra. E o ato deles ouvir a palavra significa o quê? Que o verbo eterno começa a ser aonde? Habitar. No coração deles. Por isso que hoje Pedro, Paulo, João, Lucas, Maria estão aonde? No céu. O sangue de Pedro, de Paulo foi derramado em Roma. Essa é a história. E clama e espera pela redenção. Essa é a realidade dos fatos. E um dia vai vir o Senhor de todos os vivos e mortos, e ele vai arrebatar a igreja. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, quando vier para arrebatar a igreja, os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. E com a igreja, vamos supor que agora fosse o arrebatamento, nós iríamos sumir agora desse mundo aqui, só que um detalhe, antes de nós sumirmos daqui desse mundo, desaparecermos desse mundo, aqueles que dormiram em Cristo, a saber, toda a igreja primitiva, inclusive os santos apóstolos, inclusive a mãe do Senhor segundo a carne, que é Maria, vão ressuscitar primeiro. E aí, com a igreja conosco, nós somos arrebatados e nos encontramos com o Senhor nos ares. E aí, no abrir e fechar de olhos, somos transformados. Isso que é mortal será revestido de imortalidade e para sempre estaremos com o Senhor. Por isso, Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. E lá em Gênesis diz, haja luz e houve luz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui em João diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Ou seja, São João teve o cuidado de registrar o princípio, né? A criação. Como se deu a criação através do verbo. Ou seja, e aí no versículo 11, então ele diz, veio para o que era seu e os seus o não receberam. No 10 diz, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, gente. E o mundo não o conheceu. Jesus estava na matéria. A Bíblia diz que os irmãos de Jesus achavam que ele era louco, mas depois se converteram, e o livro de Tiago, que está na tua Bíblia, é o meio-irmão de Cristo, ou seja, o filho de José e Maria, segundo a carne, amém? E meio-irmão de Cristo. Ele escreveu o livro de Tiago, depois ele se converteu ao Senhor, o Tiago se converteu porque era o irmão de Cristo, segundo a carne, e um detalhe, Deus levantou ele como grande líder em Jerusalém. Leia Tiago ali, gente. Pesquisa a história de Tiago. Ele é meio-irmão de Cristo. Por isso, olha para mim. Você, criatura que Deus criou um dia, está sendo chamado para voltar para a origem da tua vida, que é o verbo. Faz um estudo nisso. Gênesis 1 e João capítulo 1. Você vem do verbo. E agora você volta para o verbo. E bem tu faz para a tua vida se você voltar para o verbo. Por quê, gente? Porque os céus e a terra passarão, mas aqueles que estão no verbo, na palavra, não hão de passar. Porque a palavra não passa. A palavra é Deus, a palavra é eterna. E aí ele diz então no 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Amém? Os quais, e aí diz, os quais não nasceram do sangue, no versículo 13, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você que crê no Senhor Jesus, ou está crendo agora no Senhor Jesus, ou seja, no verbo, só na palavra e só no nome. Eu conheci um pastor, amigo meu, muito amigo meu, gente muito, um cara assim, sabe, uma bênção de Deus, querido, que ele tinha o nome de Jesus.
mas ele não era o Jesus verdadeiro. Ele tinha o nome de Jesus. Então eu quero que você entenda uma coisa. Ainda que muitas pessoas, seres humanos, tenham o nome de Jesus, contudo não é Jesus. Porque eles não são o verbo, eles são a criação. Amém? Vamos supor que nasce agora o nome naquela criança de Jesus. Ok? É uma criança que nasceu, presta atenção, através do verbo, né? Ou seja, o verbo forma no ventre do pai e da mãe pela fusão do espermatozoide e do óvulo. No caso de Jesus, teve isso? O verbo se fez carne no ventre da Virgem Maria. Maria era virgem. Ela não teve, não teve união carnal com José. Então aí que está o mistério e uma coisa revelado. Não é um mistério. É simples se você entender. Toda criança que nasce nesse mundo, inclusive a Virgem Maria, quando nasceu nessa terra, ela nasceu por quê? Porque o pai e a mãe dela tiveram uma noite de amor e ali fundiu, se uniu o espermatozoide do pai com o óvulo da mãe. E aí, no ventre da mãe da Virgem Maria, o próprio Senhor Jesus formou ela. Entendeu? E aí outra pessoa nasceu. Da mesma forma hoje, pode nascer um menino e as pessoas colocam o nome de Jesus, mas é Jesus? Não é Jesus. Porque o verdadeiro Jesus não é um homem. Primeiro ele é o verbo, depois sim, ele é um homem. Porque primeiro ele é o verbo, ele é Deus. Ele é o do Deus que é Espírito, que é a segunda pessoa dessa Trindade Santa, que é a palavra. E depois que ele cria o mundo, depois que ele cria, inclusive o homem, aí ele mesmo se faz carne para quê? Para morrer na cruz do Calvário e morrer para salvar o ser humano que ele mesmo criou. Por isso Jesus, ele tem, a vida de Jesus, ela é ímpar. Ele é único, ele é inigualável, incomparável. Na realidade, por isso que João, ele trata Jesus na essência que Jesus é, como sendo o verbo, a palavra, Deus, que se faz carne agora no ventre de uma mulher chamada Maria e que nasce nessa terra na forma humana e que morre na cruz. E todo aquele que crê nele não perecerá. Aquele que o recebe também o poder para ser feito filho de Deus. Amém? Por isso eu concluo dizendo aqui, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Gente, o mundo não recebeu Jesus na época dele, tanto que mataram ele, entende? Hoje as pessoas, infelizmente, muita gente, por não compreender a Escritura, não permite que Jesus nasça no coração delas. Um dia Jesus nasceu, ele se fez, essa é a palavra, se fez, né? Porque ele é Deus, então ele se fez carne no ventre da Virgem Maria. E depois que ele morre na cruz, depois que Maria passa a seguir Jesus e crer em Jesus, Jesus também habita no coração dela em espírito. Porque dessa forma que Deus habita no coração do homem agora, em espírito e em verdade. Por isso lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13 em diante, diz que o nosso corpo é para o Senhor e o Senhor para o nosso corpo. No versículo 17 diz, mas aquele que se ajunta com o Senhor é o mesmo espírito. E no versículo 19 diz, e 20 diz, né? 20 diz que o nosso espírito é de Deus e o nosso corpo também pertence a Deus. E nós somos o templo do Espírito, no versículo 19. Por isso, permita que Deus habite em você em espírito e em verdade. Não fuja da realidade dos fatos. Você é um ser humano que Deus criou e agora Deus se chama. E essa coisa que acontece no mundo é para chamar os homens e atrair todos os homens a si para poder salvar o homem. Porque olha para mim aqui, escute o que eu vou dizer. Primeiro passo que a gente deve fazer dos pecados e crer no Senhor Jesus. Você percebe que agora todo mundo está confinado dentro das suas casas, pelo menos a maioria. E um detalhe, não tem tempo para pecar, né? Gente, não peca.
Foge do pecado. O pecado é inimigo da tua alma. Deus se chama para santificação. Uma coisa importante, quando passar isso e vai... Gente, olha para mim, quando passar isso e vai passar, para a igreja. Quero ver se o ser humano aprendeu. Dessa vez eu quero ver se o ser humano aprendeu, porque olha para mim, Deus está fazendo as últimas chamadas para a vida eterna. Lembra quando você ia para o colégio? Fulano de tal, presente. Sabe o que Deus está fazendo hoje com o mundo? Está chamando os homens que Ele criou e Ele está fazendo a chamada. E olha, talvez seja a última chamada. Talvez seja a última chamada. Então a gente tem que se voltar para Jesus e ficar firme nele. Você percebe como é muito sério tudo? Deus ele não permitiu que a gente morresse, todo mundo morresse. Por quê? Porque Ele quer salvar muita gente ainda. E você que me ouve está sendo chamado para a vida eterna. Amém? Olha para mim aqui, se arrepende dos pecados. Se você pulou carnaval e zombou de Jesus como zombaram aqui no Brasil, fazendo barbaridades, zombando de Deus. Primeiro, Deus perdoa todas as pessoas e quer salvar todos. Até aquele vestido de diabo lá que arrastou, né? Eu vi uma imagem no Facebook que postaram no Face, onde tinha um ser humano vestido de diabo olhando para as pessoas e supostamente arrastando Jesus. Até aquele lá vestido de diabo, Deus perdoa ele e quer salvar ele. Mas ele quer Jesus. Por isso cada um vai ter o seu fim conforme as suas obras e conforme a decisão que tomar com relação à sua fé. Não despreza Jesus. Creia em Jesus. Porque os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não passa, porque a palavra é Deus, e quem está na palavra de Deus permanece para sempre. Pai, vamos orar. Meu Deus, manifesta a tua glória e o teu poder sobre a vida, a mente, a alma e o espírito de cada pessoa. Pai, tira essa angústia, Pai, das pessoas, Pai, esse medo, essa coisa. Meu Deus, eu só não estou fazendo culto agora em Farroupilha, em Gramado, ontem em Caxias, porque a autoridade constituída, Pai, ela nos orientou a não fazer culto. E, Pai, nos pediu para não realizarmos culto, porque nós temos dentro da Constituição a liberdade para exercermos essa liberdade. Porém, todavia, o Senhor levantou as autoridades constituídas e temos muitos irmãos em Cristo que exercem essa autoridade, Pai. E verdadeiramente eu abençoo todos, Pai, que estão na linha de frente, Pai, hoje combatendo primeiro esse vírus do inferno. Mas olha, Senhor, eu me alegro muito porque o Senhor está combatendo. É a tua mão que está contra ele. Ah, Senhor, a tua mão está contra essa ação do inferno. Mas uma coisa, Pai, o Senhor tem feito hoje. Permitido que acontecesse essas coisas para nós meditarmos nessa verdade, onde a necessidade humana é se voltar para a origem da sua vida, Pai, ter a confiança da vida eterna e a vida eterna em seu coração. Porque, Senhor Jesus, Tu és a vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Tu dissesses. Por isso eu abençoo cada homem, cada mulher e todos venham compreender essa realidade dos fatos, aonde o Senhor nos chama para a vida eterna e aonde o Senhor mesmo se opõe a esse vírus maldito e está amaldiçoado. Eu te amaldiçoo, vírus, desde as regiões celestiais em Cristo. E, Pai, a Tua palavra diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo e combatemos espiritualmente nas regiões celestiais em Cristo. Pois eu libero uma palavra de autoridade agora sobre todo o coronavírus, todo o vírus, doenças, e eu amaldiçoo no nome do Senhor Jesus e cumpra-se como na Coreia do Sul, Pai. Aonde o Senhor, Pai, numa igreja com mais de 3.000 infectados, Pai, só 75 da Coreia do Sul, porque o Senhor guardou aquele povo. Então, ainda que algum irmão seja infectado, seja guardado em nome de Jesus. Pai, reveste de autoridade e de poder e vivifica o coração de todos, a alma, o espírito, o pulmão de cada pessoa, Pai. Reveste, Pai, com o Teu poder, Pai, com a Tua unção. E esse vírus, Pai, se entrar, seja destruído, mas não vai entrar, porque aquele que confia no Senhor permanece para sempre. Não como os incrédulos, Pai, que desprezam a Tua palavra, que não creem. Meu Deus, não tem injeção para essa imundície. E mesmo assim o ser humano não vai confiar em Ti. Não tem vacina para essa praga.
E mesmo assim os homens não vão confiar em ti. Aliás, Senhor, muitas enfermidades têm tratamento, têm todo tipo de tratamento, e mesmo assim o ser humano não confia em ti. E morre aos milhares, milhões por todo o mundo. Tem gente morrendo mais de outras enfermidades no mundo agora do que esse vírus aí. E pessoas que estão fazendo o tratamento, mas estão morrendo porque não confiam em ti, Senhor. Por isso cada um tem a sua paga segundo a fé, ou melhor, a falta de fé que tem. Nós estamos sendo convidados a crer no Evangelho, crer na palavra. Por isso ajuda, Senhor, a abrir o entendimento do homem para compreender a Escritura e serem salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo a vida de todos. Você que precisa pedir perdão dos pecados, peça perdão agora. Confessa teus pecados, ninguém precisa ouvir. Se você tiver que se acertar com alguém, aí procura a pessoa e se acerta. Mas, Pai, como ministro da Tua palavra, eu peço, perdoa os nossos pecados que cometemos conscientemente, por palavras, por atitudes, por gestos. Lava todos no sangue do Cordeiro. E, Pai, faça morada em nós pela fé. Habita no coração, na alma, no espírito de cada homem, de cada mulher. Todos sejam tocados pelo Teu poder, lavados no sangue do Cordeiro. E, Pai, as pessoas que comandam o Facebook, que vão ouvir essa mensagem, que eles mesmos possam, Pai, entender a realidade dos fatos e correr para Ti, como nunca antes nas suas vidas, e crer, Pai, como nunca antes creram. Porque, Deus, a única oportunidade que o homem tem para a vida eterna é crer em Ti. Não tem outro modo, Senhor. As pessoas não se depararam ainda com essa realidade. O homem não entendeu ainda que a única forma de termos a vida eterna é através de Ti, Senhor. Porque Tu és antes da matéria existir, Tu és antes do homem existir, e depois que o homem existiu, e Pai pecou, caiu, Tu mesmo, Senhor Jesus, se fez carne no ventre da Virgem Maria, para morrer naquela cruz, Pai, e morreu para salvar a própria mãe, salvar os próprios discípulos, porque todos estavam perdidos, Senhor, por causa do pecado de Adão. Por isso, Deus, bem-aventurada foi Maria, que além de permitir que o Senhor se fizesse carne, ela creu em Ti para a salvação. Ela não faz como a maioria dos homens. Primeiro, não permitem que o Senhor agora venha morar no coração, porque a maioria rejeita. Mas chegou um tempo daqueles que são chamados para a vida eterna aceitarem, porque o fim está diante dos nossos olhos. É o princípio do fim, e são as últimas chamadas que o Senhor está fazendo. Por isso que os homens caiam na realidade dos fatos e venham se voltar para a palavra e ter a vida eterna, porque os céus... Mas as Tuas palavras, Senhor, o Senhor não passa, porque o Senhor é Deus e toda a Tua vontade vai se cumprir nessa terra. E, Pai, a Tua vontade é que os homens se voltem para Ti, creiam em Ti e tenham em nome do Senhor Jesus. Então diga: Senhor Jesus, perdoa-me por todos os pecados que eu tenho cometido conscientemente, inconscientemente, por palavras, por atitudes, por gestos. Lava-me no sangue do Cordeiro e eu recebo o Senhor Jesus, eu Te recebo, Senhor Jesus, como o meu único Senhor e o meu único e suficiente Salvador, porque também está escrito: o Senhor Jesus voltará, ninguém voltará, mas o Senhor Jesus voltará. Então eu espero a Ti, Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz que o Senhor voltará. Nenhum anjo voltará, nenhum santo voltará para nos resgatar. Mas a Tua palavra diz, o Senhor diz que o Senhor voltará. Então a partir de hoje eu Te espero, Senhor. E como diz a Escritura, todo olho verá, porque o Senhor virá sobre as nuvens e vai resgatar a igreja. Então eu espero esse dia, eu espero esse momento. A partir de hoje, Senhor, eu creio. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe muito, você é bem-aventurado. Olha para mim aqui, nós fomos criados a partir do verbo e agora estamos voltando para o verbo. Você pode ler ali a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 1:23, diz claramente que nós agora estamos sendo gerados de novo
pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Não de semente corruptível, mas da incorruptível. O que é ser formado pela semente corruptível? Pela semente do pai e da mãe. Né? Por causa do pecado de Adão e Eva, o homem se tornou corruptível. Então a semente do homem, quando forma uma criança, essa criança é formada em semente corruptível. Por isso que para Nicodemos, necessário importa é que você nasça de novo. Aí o Nicodemos disse assim, mas mestre, como eu, um homem velho, posso voltar no ventre da minha mãe? Aí Jesus disse, Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Aí Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por isso é tão importante você entender que o verbo, que a palavra de Deus é Deus e a palavra de Deus se faz de novo. Então o ato de nós ouvirmos a palavra e recebermos a palavra, pode ter certeza nós estamos sendo gerados de novo. Amém? Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. E uma coisa importante, gente, quem tem um dízimo, quem tem uma oferta, faça uma transferência, ajuda a obra. Simplesmente assim, ó, precisando da tua ajuda para cumprir compromissos da igreja. Outra coisa, termos recurso também financeiro para ajudar um irmão ou outro que a realidade passa por necessidade. E eu como pastor, eu tenho obrigação de cuidar e zelar pela vida dos irmãos da Igreja Brasileira Missionária Casa de Oração. Então, uma coisa importante, você que tem um dinheiro em mãos, tira teu dízimo. Ah, pastor, eu já tirei o dízimo, vou mandar uma oferta especial ainda. Envia tua oferta. Gente, nós estamos vivendo uma realidade dos fatos onde, se não tiver dinheiro nem para pagar a internet, nós não vamos ter culto online. Entende como é a coisa? Porque uma coisa assim, na igreja já não temos culto. Não porque nós não queremos. Eu ia estar lá. Deus guarda a gente. Mas por força, né, maior, um pedido das autoridades constituídas, nós respeitamos. Até porque, olha para mim, nós temos irmãos em Cristo, né, que estão na frente de batalha, e nós respeitamos os irmãos em Cristo. Vão comprar briga com o irmão em Cristo? Ou seja, é diferente de uma outra situação, né? Então, nós temos que cuidar, zelar pela vida das pessoas. Então, ajuda a obra de Deus. Tira uma oferta, gente, e manda uma oferta para a obra, amém? Agência 0507, operação 003, conta corrente 1251, dígito 4, Caixa Econômica Federal, Igreja Brasileira Missionária Casa Oração, CNPJ 22042199000, ao contrário, 53. Eu não estou pedindo para mim, estou pedindo para a obra de Deus, para a gente manter a obra e principalmente a gente ter recurso financeiro para poder ajudar um irmão ou outro que poderá passar necessidade. Onde nós vamos ter um dinheiro ali para comprar uma comida, para ajudar um irmão com comida, com alguma questão ali que a pessoa precisa. Amém? Eu vou dizer para você, tudo que eu puder fazer pelos irmãos eu vou fazer, gente. Não me importo com nada a não ser isso. É como nós querer adquirir um terreno agora e construir a igreja. Não, não, não. Primeiro é o ser humano. Então, tudo que a gente pode fazer pelas pessoas é a pessoa que a gente tem que fazer. Então, a igreja sem ser humano. É como não existe escola sem aluno. Então, nós temos que cuidar dos irmãos. E aí eu peço para você, tira uma oferta super especial, você que ganhou uma bênção agora esses dias, você que tem uma condição financeira, você que tem um dinheiro que nunca dizimou, gente, tira teu dízimo, gente. Eu estou falando com pessoas aqui que provavelmente não, pessoas que têm condição, pessoas que têm 50, 100 mil reais guardados, pode tirar uma oferta de 10 mil, separar um dízimo de 10 mil reais, fica com 90 mil ainda na conta bancária. Pessoas que têm uma condição financeira, tem 500 mil na conta bancária. O que é você tirar o dízimo que é 50 mil? Entende? Você fica ainda com 450 mil na tua conta. Nós não fizemos papel de filhos do diabo, de mandar as pessoas agora num pavor na igreja. Isso é coisa do diabo. Olha para mim. Gente, se a igreja vai ser arrebatada, de que me adianta dinheiro? Entende? Por isso eu quero aquilo que é o suficiente, o necessário para mantermos a igreja e termos dinheiro, condição financeira para ajudar irmãos que passam por aperto.
Inclusive, gente, lá na África, meu Deus do céu, gente, não dá para pensar. Então vamos nos unir, ajuda com a tua oferta em nome de Jesus, eu quero contar com você e eu digo para você, você pode contar comigo em nome de Jesus. Antes mesmo de entrar essa coisa agora, essa crise, nós já estendíamos a mão para pessoas, irmãos em Cristo, que passavam aperto. Eu, pastor, os irmãos, alguns sabem como a gente procede, a maioria não sabe que a gente faz. Muitos acompanharam as nossas missões nesse sentido também, porque pastor não faz missão só para orar. Pastor faz missão também para levar comida lá para o irmão que está passando fome. Pastor faz missão para levar um rancho para irmão que está passando, a família passando fome. Isso é fazer missão também. Não é só levar a palavra, mas é acudir, suprir a necessidade de irmãos que passam necessidade. Por isso, gente, agora é tempo de nos levantarmos e eu quero contar com você. Separa a tua oferta, separa teu dízimo. Eu já dizimei, já ofertei, vou separar ainda mais uma oferta abençoada para a obra. Em vez de ter a igreja, temos que manter essa pequena estrutura aqui. Se não tiver dinheiro, nós simplesmente não podemos pagar a internet e não teremos nem culto online. Tu imagina o que é isso? Para você entender que tudo nessa vida, gente, a igreja é mantida por questões financeiras. E infelizmente o ser humano, ele não percebe isso. E muita gente deixa de ir na igreja por causa de dízimo e oferta. Aliás, tem pessoas que saem da igreja para não tirar o dízimo depois de ganhar uma grande bolada financeira. Como é triste isso, gente. Deus nunca pediu tudo. Ele sempre pede aquilo que é suficiente para manter a obra dele. Por isso que Deus te abençoe. Eu quero orar pela vida financeira de todos em nome de Jesus. Pai, eu oro e abençoo a vida financeira de cada irmão, de cada irmã. Meu Deus, primeiro eu repreendo mais uma vez esse coronavírus, que é um vírus que se levantou, melhor, foi semeado para gerar essa pandemia, não apenas de um vírus, mas uma pandemia financeira. E eu quebro essa maldição, repreendo em nome de Jesus. E Pai, fortalece as economias do mundo. Pai, fortalece as economias cristãs. Fortalece também, Pai, as economias que não são cristãs. Eu oro pelas nações. Oro pelos presidentes. Principalmente pelos presidentes que estão em eminência. As grandes autoridades e grandes nações. Oro pelo presidente Bolsonaro, pelo presidente Trump, que são, Pai, talvez os últimos grandes presidentes, Pai, do cristianismo nesse tempo presente, que governe países cristãos. E Deus, eu oro pela vida do presidente Putin, oro também pela vida do presidente Xi Jinping. E eu abençoo, Pai, que eles tenham serenidade, que eles tenham paz e espírito, que o teu espírito possa tocar na vida deles. E, Pai, em nome do Senhor Jesus, como a Rússia, que tem a igreja ortodoxa, Pai, e eles se intitulam cristãos, que eles tenham a visão da tua palavra e eles possam se voltar para a tua palavra em nome do Senhor Jesus. E as grandes potências, Pai, como Estados Unidos, que tem ajudado e auxiliado o Brasil, seja abençoada, guardada pelo teu poder, aquela nação de irmãos em Cristo, assim como lá na China, muitos irmãos em Cristo estão nas igrejas subterrâneas. Estão, Pai, escondidos agora, clamando a Ti, Senhor. Pai, eu oro por todos e peço, supre a necessidade de todos. Pai, ó Deus, opera maravilhas, como Tu operasses lá no deserto. Manda, Pai, as codornizes agora nesse tempo presente. Tira a água da rocha novamente, Senhor. Ó Pai, manifesta a Tua glória e o Teu poder sobre a vida do empresário, o autônomo, o profissional liberal, que venha o recurso, que venha o dinheiro, Pai. O dinheiro que essa pessoa está esperando receber, que venha o recurso. Pai, que a farinha da panela não acabe, nem o azeite da botija venha acabar. Ó Pai, multiplica como no tempo do profeta Elias, quando Tu enviasses Sarepta de Sidom. Pai, manifesta a Tua glória e o Teu poder sobre a vida de todas as pessoas e todos tenham abundância. E Pai, em nome do Senhor Jesus, sejam abençoados as nações, os povos, as línguas, as tribos, toda a raça e toda a nação. E Pai, guarda Israel. Eu abençoo, Pai, Teu povo de Israel. Abençoa, Pai, o primeiro-ministro Netanyahu. Pai, abençoa a vida dele. E Deus, em nome de Jesus,
Que essas grandes lideranças do mundo se arrependam, Pai, dos seus pecados, se arrependam das suas faltas e, Pai, se voltem para Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, mas eu sei que tudo irá se cumprir. Todas as coisas vão se cumprir. Por isso, Pai, eu abençoo a vida de todos. Amém. E graças a Deus. Que Deus supra a tua necessidade em nome do Senhor Jesus. E uma coisa, se levante pela igreja, pela obra de Deus, porque até o ato de nós mantermos o culto online, nós precisamos da tua ajuda financeira para pagar a internet, para podermos estar aqui. Não tem como fugir disso. Então vamos nos ajudar. E uma coisa importante, envia teu dízimo, a tua oferta, para que a gente tenha mantimento na igreja, para poder ajudar irmãos que, gente, não, eu profetizo, não vão passar necessidade. Mas como já tínhamos situações onde e a gente ajudava, então a gente tem que estar pronto para ajudar, não só espiritualmente, mas também com o arroz, com o feijão, com a massa, com o óleo, amém? Para as pessoas terem pelo menos o básico, né? Para poder manter as suas vidas e por aí afora vai. Eu creio na igreja dessa forma, amém? Não uma igreja, a igreja não é um CNPJ, não é uma placa, não é um prédio físico, a igreja somos nós. Então a igreja, a liderança da igreja tem que cuidar do povo, não só espiritualmente, mas fisicamente também, porque isso é bíblico. Que Deus te abençoe muito em nome do Senhor Jesus. E amanhã nós estaremos novamente online aqui. Mais um detalhe importante, como hoje nós teríamos culto em Gramado, né? Em Gramado às 19 horas, à noite eu vou estar ao vivo também pelas mídias sociais e vou orar com vocês em nome de Jesus. Lembrando que nós temos oração agora às 9 horas, né? Nós já estávamos ao vivo aqui, mas ao meio-dia, às 15 e 19 horas, né? 18 horas, perdão, e às 0 hora. Nós temos esses horários de oração. Olha só, gente, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, meio-dia, 3 da tarde, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e meia-noite, ok? 4 horários de oração a gente tem. Se eu entro ao vivo ou não entro, eu vou estar postando, estamos orando. Aí quando eu colocar estamos orando, você pode entrar em oração também, que a gente vai estar orando. E quando eu escrever assim, ó, Deus abençoe a todos, é porque eu terminei a oração e Deus no comando. Amém? Quanto tempo, missionário? Meu irmão, o Espírito Santo dirige. Uma coisa que eu aprendi de Deus é o seguinte: Deus não opera no muito falar, mas no muito crer. Um dia Jesus olhou para um leproso, chegou e disse assim, o leproso chegou e disse, mestre, purifica-me. Jesus disse assim, eu quero ser limpo. Com 4 palavras ele curou um leproso. Por isso, olha só, a fé não está no muito falar, mas no muito crer. Por isso, em nome do Senhor Jesus, seja limpo de todo vírus, todo coronavírus, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus te guarde e impeça do vírus entrar no teu corpo em nome do Senhor Jesus. Assim se faça. Que Deus te guarde da depressão, te guarde da ansiedade, te guarde de todo ataque do inferno com qualquer enfermidade em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Conte conosco. Um detalhe importantíssimo. Anota meu celular. 54999548670. 54999548670. É o meu WhatsApp particular. Entra em contato comigo. Se você está triste, está chorando, precisa de ajuda, precisa de alguém para conversar, desabafar, precisa de oração, entra em contato comigo. Olha para mim aqui. Conta comigo em qualquer hora, em qualquer lugar, até no inferno, em qualquer situação. Eu sou pastor. Eu estou aqui para te ajudar. Deus me deu a vida. Gente, Deus me deu a vida tantas vezes. Eu já passei pela morte tantas vezes, eu estou aqui. Eu sei em quem tenho crido. Eu posso dizer isso. Eu sei em quem tenho crido. Os irmãos aí conhecem as minhas histórias. Quem está aí me assistindo. Eu sei em quem tenho crido. Por isso uma coisa eu te digo e vou reafirmar aqui. Da terra nós só vamos sair o dia que Deus quiser.
Isso é um desafio, pastor, seja para quem quer que seja. Da terra, nós só saímos o dia que Deus quiser. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço aí, conta com a gente, tá bom? Deus abençoe.